Em química, estudamos a dinâmica das transformações da matéria, algo essencial e inevitável para toda a existência que conhecemos. Sabemos que as transformações envolvem energia, sendo elas endotérmicas, quando absorvem energia, exotérmicas, quando liberam energia. Outro fator importante para as transformações químicas é a rapidez da reação. Antigamente se falava muito em velocidade de reação. Mas para isso não ficar meio confuso com os conceitos de física, é rapidez de reação. Quer dizer que para saber se essa reação ela ocorre de maneira explosiva, misturou, bum, ou se ela demora anos. A cinética química é muito importante quando desejamos desacelerar ao máximo a ferrugem, por exemplo. É uma reação do oxigênio com o ferro produzindo óxido de ferro. Mas, se você é dono de uma indústria, desejaria que seus produtos, sabões, por exemplo, fossem produzidos o mais rápido possível. A cinética química é a rapidez com que as reações acontecem, não tem nada a ver com velocidade física. Outros exemplos importantes podem ser, por exemplo, desacelerar o apodrecimento dos alimentos, fazer dispositivos de segurança que funcionem rápido, como airbags. E se pudéssemos produzir petróleo ao invés de só extraí-lo da terra? Como vocês devem saber, a formação de petróleo ela demora muitos e muitos anos. O que nós fazemos hoje em dia é só extrair o petróleo que já estava formado há muito tempo. Essa ciência estuda entender e manipular a rapidez das reações, e um dos principais conceitos é a taxa de desenvolvimento médio da reação. Antigamente, compreendido como velocidade de reação, suponhamos então a reação da formação do ácido clorídrico, que é produzido da reação de gás hidrogênio com iodo. Então escrevemos essa equação. Imagine então que aqui no tempo inicial da reação, nós temos uma certa quantidade de concentração de gás hidrogênio e uma certa quantidade de concentração de iodo. E nenhuma concentração de ácido iodídrico. Com o passar do tempo, isso vai mudando, não é? Essa concentração começa a diminuir, enquanto essa começa a aumentar. Na metade do caminho, por exemplo, teremos que essa concentração é 0,4, essa é 0,4, e essa já está em 1,2. Quando finalizarmos a reação, sendo essa uma reação muito forte que vai acontecer completamente, eu não vou ter mais nada de hidrogênio, não vou ter mais nada de iodo, e vou ter 2 aqui de ácido iodídrico. Se verificarmos isso em um gráfico, em que eu tenho aqui no eixo Y a quantidade de matéria, certo? Em concentração, e aqui no eixo X, o desenvolvimento da reação, o tempo. Eu vou ter que os reagentes, eles têm uma concentração lá. Ambos, não é? Ambos os reagentes têm uma concentração aqui. De 1. Cada um começa com 1. E com o passar do tempo, essa concentração ela vai diminuindo até acabar. A mesma coisa com os produtos. No começo da reação, eu tenho 0 produtos. E com o passar do tempo, essa quantidade vai aumentando. Até chegar aqui em 2. Vai ser matematicamente importante eu saber qual é a taxa de desenvolvimento dessa reação. Ou seja, qual é a rapidez com que se formam produtos ao mesmo tempo na rapidez que diminuem os reagentes. Eu vou escrever aqui a fórmula. A primeira coisa que nós temos é o módulo. O módulo quer dizer que não importa que conta que aconteça aqui, o resultado que eu quero é positivo. Depois eu tenho esse valor multiplicado aqui embaixo.
Esse valor são os coeficientes estequiométricos da equação, ou seja, são esses valores aqui, não é? Aqui tem 1, aqui tem 1 de novo e aqui tem 2. É por isso que aqui tem 1, porque eu estou falando do hidrogênio, tem 1 porque eu estou falando do iodo, tem 2 porque eu estou falando do ácido iodídrico. Delta colchete H2, o que isso quer dizer? Delta, eu estou falando de variação, o colchete, eu quero falar que é a concentração de H2. Então, qual é a variação de H2? Qual é a concentração final, ou seja, a concentração que estava aqui no gráfico, que é 0, menos a concentração inicial, que é aqui, que é 1. 0 menos 1 vai dar quanto? Menos 1. Delta T, variação do tempo. Qual é o tempo que estava aqui, T0, até o tempo que chegou aqui, o T6? Quanto foi esse tempo? E essa fórmula quer dizer que se eu fizer isso daqui para um reagente, para outro reagente ou para o produto, o valor ele tem que sempre ser igual. Esse negativo aqui, esse negativo e esse positivo, como a gente sabe, porque está entre módulos, não vai alterar o resultado. Porém, ele nos indica aqui que esse negativo aqui é porque a taxa está decaindo, ou seja, os reagentes estão sendo gastos. E esse positivo é o quê? Produto. A taxa está aumentando porque os produtos estão sendo formados. Suponha agora que eu vou dar valores para esse tempo. Eu vou dizer que T0 é 1, T1 é 1, T2 é 2, e assim por diante. E T6 é 6. Dando esses valores, eu vou conseguir calcular essa taxa de desenvolvimento da reação. Aqui nós sabemos o quê? Que a variação de hidrogênio ela finaliza com 0, 0 hidrogênio, e ela começa com 1. Aqui embaixo, ela finaliza no tempo 6 e ela começa no tempo 0. Multiplicado ainda por 1, que é o coeficiente estequiométrico da reação. Resolvendo, então, 0 menos 1 tem valor? Tem valor. 0 menos 1 é menos 1. Seis menos 0 é 6. 6 vezes 1 é 6. Mais uma coisa, tem menos aqui. O denominador é positivo, o numerador é negativo, então toda a fração vai ser negativa. Aqui fora tem um sinal de menos, aqui dentro também. Menos com menos, mais. Esse joguinho de sinais aqui ele não foi tão importante, mas é assim, ele é muito importante nos estudos de matemática, nos estudos de ciências exatas em geral, mas ele não é importante nesse caso aqui porque nós temos um módulo. E o resultado vai ser positivo. Mas foi só para mostrar para vocês como é que a gente trabalha com esse sinal. Resta, então, 1 dividido por 6, que é igual a 1,666, e a gente acaba parando onde a gente quer e fala que 7. Mol por litro, que é a unidade da concentração. E embaixo tem também o tempo. Então, tempo. E eu vou colocar aqui entre parênteses para dizer para você que o mol está aqui em cima, dividido por litro vezes segundos, dessa forma aqui. Mas aproveitando que estamos aqui, vou falar da forma que está sendo muito utilizada hoje em dia. Eu gosto muito dessa fórmula, é como se fosse um caso amoroso. Mas a forma que está sendo utilizada muito hoje em dia é assim. Mol vezes litro vezes segundo. Menos 1 aqui, menos 1. Esse menos 1 para dizer que isso aqui está embaixo. E esse daqui também. Quando nós falamos de dois reagentes químicos que vão gerar uma reação, precisamos obedecer algumas regras para que essa reação ela realmente aconteça. A primeira regra é que precisa ter afinidade química entre as espécies.
Por exemplo, monóxido de carbono e água não têm nenhuma afinidade química entre si. Se você pegar monóxido de carbono e água e ficar sacudindo, 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 nada vai acontecer. Portanto, eles não darão nenhuma reação. Mas se você pega monóxido de carbono com um complexo de ferro que existe no sangue, complexo, porque ele é bem complexo, tá bom? Não é só esse desenhozinho besta aqui, não. Ele tem muito mais afinidade com esse ferro, com esse complexo, muito mais afinidade do que o complexo tem com o oxigênio. E é o oxigênio que o complexo pega a todo momento. Então, quando a pessoa respira monóxido de carbono, ela acaba ficando sem oxigênio, porque a afinidade com o monóxido de carbono é muito maior no complexo do que o próprio oxigênio, que é vital para a nossa sobrevivência, para a nossa existência. Além de afinidade eletrônica, essas duas espécies precisam se bater aqui. Elas precisam se bater aqui. E quando elas se baterem aqui, nessa orientação específica, ou seja, imagina que elas vão se bater assim, de lado. Nada vai acontecer. Se elas se baterem assim, nada vai acontecer. Elas realmente precisam se bater assim, na orientação correta. Além de bater assim, elas precisam bater uma força com uma energia considerável a ponto de quebrar essa ligação e essa ligação para formar essa ligação e essa ligação. Isso se chama choque efetivo e essa energia que é necessária para a reação acontecer se chama de energia de ativação. Por exemplo, o octano, que é o principal componente da gasolina, reage violentamente com o oxigênio. Quando eu digo violentamente, o que sai dessa reação aqui? Muito fogo, certo? Mas se não houver energia o suficiente, a tal da energia de ativação, para essa reação acontecer, ela nunca vai acontecer. E que bom, não é? Já pensou? Os postos de combustível, a hora que você abre a bomba, que a gasolina tem contato com o ar, começa a pegar fogo? Não é bem assim, não é? Precisa ter uma fagulhazinha para a coisa começar a acontecer. Eu já falei uma vez para vocês antes sobre esse gráfico. Nesse patamar de energia, eu tenho os dois reagentes, certo? O H2 e o Cl2. Eles estão aqui nesse mesmo patamar de energia. Estão estáveis, estão bem. Mas, se eu der a eles um pouco mais de energia, se eu der a eles essa energia de ativação, eles vão começar a se chocar e reagir, formando uma espécie que está em um patamar ainda mais estável de energia. Quando eles estiverem aqui, eles vão formar esse negócio aqui todo junto, que nós chamamos de complexo ativado. Para que depois eles atinjam esse patamar de energia, o novo patamar estável de energia que eles alcançaram. Essa reação, ela tem uma quantidade grande de energia e depois ela tem uma quantidade pequena de energia. Como isso é possível? Como é que uma reação tem uma quantidade alta de energia e depois ela tem uma quantidade menor? Ou seja, essa energia foi liberada. Se essa energia foi liberada, essa reação ela é exotérmica. Em termos gerais, essa energia de ativação pode ser uma faísca, um pequeno aquecimento, uma agitação, um choque elétrico, etc. Aqui, nós vamos nos atentar ao perigo que pode existir no agitar em excesso, bater, deixar no sol, perto do forno, latas com substâncias inflamáveis. Como é que eu sei que é inflamável? Eu pego a substância, eu leio o rótulo. No rótulo tem que estar escrito que é inflamável. Suponha, então, que você compre um álcool 70 em spray. Sim, eu nunca tinha visto um álcool 70 em spray, mas eu fui ao mercado semana passada e eu vi. Dentro dessa lata não tem oxigênio, e nós sabemos que o álcool reage violentamente com o oxigênio.
Mas nós podemos ter duas situações de acidentes. Primeira situação: a lata rolou, bateu ali, bateu acolá, bateu, rolou, bateu. Se rompeu em uma pequena fissura, um cortezinho, por onde o gás começou a sair, ou líquido no caso, de uma forma não esperada. E além de ter batido e sacudido, isso fez com que a temperatura aumentasse. Então, além de sair, o que não era esperado, saiu com uma temperatura acima do normal. Então, o fogo começou. Daí começou o acidente. Segunda situação: você comprou essa lata. Muito legal, muito interessante. Agora eu vou chegar da rua e estou higienizado, né? Contra o coronavírus. E você guardou essa lata perto do forno da sua casa. Colocou o bolo para assar e o forno esquentou e esquentou tudo que havia em volta. A lata aqueceu a ponto dessas partículas adquirirem energia, de ficarem mais agitadas, uma energia cinética. Com essa maior agitação, elas começaram a bater na superfície da lata com maior força, cada vez mais força. Esse bater na superfície chama pressão, até que a lata se rompeu e como a temperatura já estava alta, o fogo começou.